Mais uma questão do Enem de 2018, essa envolvendo triângulos. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Então está aqui a viga, o guindaste, o cabo de aço pegou a viga, no estágio 2 começou a levantar a viga, no estágio 3 deixou a viga perpendicular ao solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano de chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, que seria o estágio 1, e finaliza no tempo t do estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre T0 e TT é. Então está aqui o gráfico que representa a distância do ponto M ao ponto O. Vamos voltar no nosso desenho. Então, voltando aqui, nós temos essa situação. Vamos analisar no primeiro momento o estágio 1 e o estágio 3. Eu tenho aqui a viga e o M aqui seria o ponto médio da viga. Então, vamos destacar aqui o ponto médio. Então, esse aqui é o ponto médio da viga. Aqui é o ponto médio da viga. E aqui também é o ponto médio da viga. Bom, no estágio 1, a distância do ponto M até o ponto O é a metade da viga. Vamos falar que a viga inteira vale 2x. Então, a metade, vamos colocar que ela vale x. Então, a distância do ponto M até o ponto O é a metade da viga. Lá no estágio 3, a distância do ponto M até o ponto O também é a metade da viga. Então, vale x. Então, da posição inicial para a posição final, a distância do ponto M até o ponto O é a mesma. Então, vamos analisar aqui como que está as alternativas. Bom, então aqui nas alternativas, instante 0, tempo TT, temos a mesma altura. Então, a resposta pode ser a letra A. Na letra B, alturas diferentes. Então, está aqui, ó, esse ponto teriam a mesma altura. Aqui já a altura já é diferente, então descarta a letra B. Letra C, alturas diferentes do instante 0 e do instante TT. Alturas diferentes, então descarta a letra C. Letra D, alturas iguais, pode ser a letra D. E a letra E, alturas iguais, pode ser a letra E. O que diferencia então a letra A, D e E, vamos pegar aqui que seria o tempo médio, o tempo do meio. Tá? Aqui no caso, lá na metade do caminho, a distância ela é menor. Aqui na metade do caminho a distância ela é maior. E aqui na metade do caminho a distância ela é a mesma. Então vamos voltar para o nosso desenho. Então nós temos aqui que analisar o estágio 2. E a questão que nós queremos saber aqui é a seguinte. Desse ponto M até o ponto O que acontece com a distância? Essa distância aqui, ela é o que em relação à metade da viga? Se essa distância for igual à metade da viga, resposta letra A. Se essa distância for maior que a metade da viga, resposta letra D. E se for menor, resposta letra E. Visualmente aqui, apresenta ter o quê? Mesmo valor, maior valor ou menor valor? Para a gente poder eliminar uma possível dúvida, vamos pensar nessa situação. Esse desenho não é tão favorável para a gente. Vamos pensar assim, ó. Se o levantamento tivesse ocorrido da seguinte maneira.
ela parou exatamente no meio do caminho. O que seria o metade do caminho, meio do caminho? Esse ângulo aqui, ele vale 45 graus. Então aqui em cima também vai valer 45 graus. Vamos colocar aqui assim, ó. 45 graus. E aqui está o ponto M. Nós colocamos que a metade da viga ela vale x. E nós queremos saber a distância do ponto M até o ponto O. Como nós paramos no metade do caminho, esse ponto M com esse segmento MO forma aqui no caso um ângulo de 90 graus. Conclusão que esse ângulo ele também vai valer 45 graus. Se ele vale 45 graus, nós temos aqui um triângulo isósceles, que seria um triângulo que possui dois ângulos congruentes. Nós temos dois ângulos de 45 graus. Se nós temos dois ângulos de 45 graus, nós também temos dois lados congruentes. Então, se esse lado vale x, esse lado também vale x. Então, a distância de M até O corresponde a x, que seria a metade da viga. Então, se esse ângulo for 45 graus, a distância de M até O também vai valer x. Então, no estágio 1, a distância de M a O é x. Na metade do caminho, no estágio 2, a distância de M até O é x também. No estágio 3, posição final, a distância de M até O também é x. Então, a distância ela sempre mantém igual a x. Voltando para as nossas alternativas, nós vamos ter... A única alternativa que se mantém é a letra A. No instante zero, a distância é uma. No meio do caminho, a distância é a mesma. No instante final, a distância é a mesma. Resposta letra A.